Olá, meu nome é Edivaldo Fontes. Eu gostaria de trazer uma palavra para você nesta hora acerca da situação em que estamos vivendo de uma forma global. O mundo está em crise por causa de um vírus que tem causado pânico, que tem causado terror em muitos lugares, morte e muita tristeza. Sentimos muito pelas pessoas que têm perdido seus entes queridos. Sentimos muito por aqueles que estão sofrendo os efeitos no corpo, os efeitos físicos dessa pandemia e daqueles que estão já sofrendo os efeitos econômicos também desta crise. A palavra que eu tenho para você, ela está em João capítulo 10, verso 9. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem. João capítulo 10, verso 9. Eu tenho observado os movimentos globais. Eu assisto muitos jornais, tanto dos Estados Unidos como alguns do Brasil e do mundo, e recebo informações constantes na minha caixa de correio e também na rede social. Uma das coisas que eu tenho observado é que a maioria das pessoas estão olhando para essa crise com muito terror, com muito medo. Eu estava comentando com um amigo que dois fatores predominam nestas condições. A primeira delas é a influência do medo. O medo tem sido a arma com a qual o mundo tem sido abatido. É como se fosse uma arma de guerra que está em todos os momentos tentando destruir a confiabilidade, o conforto, a segurança das pessoas. O homem se sente como ninguém, como um nada, desprotegido. Ninguém consegue uma solução rápida, o problema se alastra e as notícias são muito, vamos dizer, exageradas. Os números parecem tão gigantescos quando se falam de milhares de mortos em uma população de 7,7 bilhões de pessoas. 70 mil mortos não representa muita coisa se você fizer a matemática. Embora para os que estão perdendo os seus entes queridos é o fim, acabou tudo. Não importa se não morreram mais ninguém, se parou de morrer gente, mas as pessoas que morreram já causaram o pânico, a tristeza, a angústia, a separação nas famílias. Não podemos deixar de ser sensíveis a isso. Realmente é um problema, é uma situação muito complexa e que precisa de uma reflexão neste momento. Eu não poderia ficar quieto, observando tudo isso, vendo o pânico das pessoas, vendo a aflição com que as pessoas enfrentam este momento, como elas estão lidando com esse momento. A maioria das pessoas talvez não esteja nem enfrentando isso. Talvez esteja apenas em casa, sentado, olhando as notícias, roendo as unhas, checando as mensagens, as discussões, as brigas políticas, as intrigas contra o governo, contra os cientistas, contra a opinião pública. Todo mundo sabe tudo sobre tudo e ninguém sabe nada. Porque ninguém confia mais na mídia, ninguém confia mais nas notícias, não há nenhuma fonte segura de informação, todo mundo está desconfiado. E essa desconfiança é gerada pelo medo. Medo e ignorância. Ignorância porque não se sabe ao certo o que está acontecendo. Que vírus é esse? Qual a sua verdadeira origem? Realmente surgiu apenas do acaso mais um vírus que surgiu de um ambiente inadequado, um ambiente contaminado? Ou teria sido geneticamente produzido, modificado para causar os efeitos que tem causado sobre a humanidade, efeito de morte, de medo, de pavor, de angústia, de sofrimento em muitas pessoas? Quando Jesus falou isso, ele estava mostrando para os seus discípulos, a quem eles ensinava nessa ocasião, de que ele é a porta. E ele diz assim: eu sou a porta, qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Olha só, Jesus estava dando, não somente aos seus discípulos, mas a todos nós, uma oportunidade de enxergar além da crise. Jesus viveu um momento de crise. Não pense que Jesus veio numa ocasião em que as coisas estavam todas boas, tudo bem, tudo legal, tudo maravilha. Ele veio quando Israel estava sob o domínio do povo mais cruel da face da terra, os romanos. Os romanos, eles não tinham piedade nem dó dos judeus, eles os massacravam, os pisavam, os exploravam, ocuparam as suas terras e eram muito maus.
Mas Jesus, então, nessa situação que Jesus vivia, ele trazia essa palavra de conforto. Ele disse, olha, eu sei que vocês olham para todos os lados e vocês não veem saída, vocês não veem solução, vocês acham que isso vai durar para sempre. E Jesus queria mostrar para eles que se eles crescem na sua palavra, se eles acreditassem nos seus ensinos, eles iriam entrar por ele, ou seja, entrar por Jesus é seguir o seu comando, é seguir o seu conselho, é acreditar nele, acreditar na sua mensagem. A solução para o problema dessa crise terrível que estamos vivendo, ela vai chegar. A solução para esse vírus vai chegar. Como chegaram para todos os vírus anteriores a esse. Como chegou para o Ebola, como chegou para o H1N1, como chegou também para a febre amarela, como chegou para a dengue e outros problemas que hoje têm solução, têm vacinas, remédios, medicamentos, tratamento. Todas essas doenças, todas as bactérias, todos os vírus que vão surgindo, causando esse tipo de distúrbio na humanidade, eles eventualmente encontrarão uma solução. Eu só quero dizer para você o seguinte, não existe problema que dure para sempre. Em termos. Por que eu estou dizendo em termos? Porque uma das coisas que tenho visto, que as pessoas ao passarem por uma situação como essa, elas carregam dentro de si esse problema. Elas se envolvem tanto com a situação, com o momento, que elas acabam criando dentro delas um habitat natural, onde, mesmo que o problema passe, elas continuam carregando dentro dela. Eu ainda conheço pessoas que, quando eu cheguei aqui em 99, os Estados Unidos era um país maravilhoso, era uma nação em que você chegava, se estabelecia, trabalhava, conseguia tudo, era muito fácil, muito simples, você podia tirar uma driving license, podia ter uma carteira de motorista, poderia trabalhar, tinha pessoas trabalhando mesmo sem ser documentados e não havia problema, não havia perseguição. Imediatamente, em 11 de setembro de 2001, quando aconteceu aquela tragédia enorme nas torres, em que aquele ataque maligno aconteceu sobre esta nação, veio um espírito de temor sobre esse país que deixou os Estados Unidos de cara no chão e humilhou esta nação como nunca havia sido humilhado antes, e as pessoas aqui nunca tinham se sentido tão inseguras, tão vulneráveis como no 9/11. O que acontece é que o 9/11 passou. Já estamos há 19 anos desse evento. 2020. Ainda hoje, existem pessoas que se queixam do 9/11, que reclamam do que aconteceu depois, como a economia reagiu, como a vida deles virou, como tudo mudou em suas vidas por causa do 9/11. Imediatamente ao 9/11 veio a crise de 2005, que foi a crise em que os mercados financeiros do país entraram em colapso por causa do real estate, por causa da crise imobiliária. Em 2005 começou uma onda de levar preços a níveis super elevados e as pessoas começaram a comprar indiscriminadamente. Durante aquele momento eu vi muitas pessoas entrarem em pânico, muitos foram embora para o Brasil, voltaram para os seus países, outros abandonaram a sua profissão, procuraram outros mercados, tentaram se virar de todos os jeitos. Era uma situação em que ninguém poderia estender a mão para ninguém, porque todos estavam dentro da mesma situação. Mas eu vejo pessoas ainda hoje que se queixam da crise do real estate, que nunca mais melhoraram, nunca mais mudaram, nunca mais cresceram. É até incrível você pensar que depois de tantos anos, 2008 foi quando chegou o ápice da crise, estamos em 2020, 12 anos depois, ainda existem pessoas que estão vivendo sobre esta premissa de crise, de sofrimento, de não posso crescer, porque mudou tudo, não se poderia mais fazer nada, acabou meu crédito, acabou minha vida econômica, eu perdi tudo que eu consegui depois de tanto trabalho, etc. As queixas sempre são as mesmas. Logo imediatamente após a crise do real estate em 2008, vem 2010, o crash da bolsa, o flash crash. Foi um crash que causou distúrbios econômicos no país inteiro, muitas pessoas perderam gigantescas somas de dinheiro investido, porque ninguém queria investir mais em outra coisa, todos estavam investindo no mercado financeiro. Logo, o país entrou em mais uma crise. E muitas pessoas
desde 2010, ou seja, 10 anos depois, continuam nas mesmas condições em que estavam em 2001, em 2005, em 2008 e em 2010, continuam hoje. Qual é o problema? É a maneira como você encara as crises. Entrar numa crise, todos nós entramos, ninguém pode mudar do planeta Terra. Nós estamos aqui, eu estou na América, você está no Brasil, você está na África, em Angola, você está em Portugal, onde quer que você esteja me ouvindo. Esse vídeo não tem limite, ele pode chegar em qualquer parte do mundo, mas você está passando pela mesma situação. É uma pandemia porque é uma crise global. Aí a definição de pandemia não é uma epidemia localizada, é uma pandemia, atingiu o mundo todo. Todos estão sofrendo. No interior do Pará, numa vila chamada Vila do Peixe-Boi, uma cidadezinha, um pequeno município do Pará, todos estão apavorados. Lá em Capanema, em Castanhal, onde eu nasci, em todos os lugares do Brasil, em São Paulo, no Rio, no Rio Grande do Sul, no Paraná, todos estão apavorados. A crise atinge a todos de um modo geral. Todos estão procurando saber quem é que causou, se foi a China, se foi os Estados Unidos, se é um vírus natural, se é um vírus biologicamente modificado. Todas as possibilidades estão se levantando, todas as possibilidades estão sendo checadas, mas as informações estão tão truncadas que ninguém acredita mais em ninguém. Ninguém acredita se o Jornal Nacional anuncia, se a Globo anuncia, se o SBT, ou se a Record, ou se a CNN, ou se a Fox News. Ninguém sabe quem tem a verdade, todos estão confusos. E Jesus, respondendo a essa questão da dúvida de quem é a verdade, de onde vem a verdade, ele disse: ei, entra pela porta que sou eu, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não só promete a você uma porta de entrada. Veja bem, essa porta não é a porta de saída da crise, é a porta de entrada na crise. Você vai entrar por ela. Pela fé você entra pela porta que é Jesus. Mas essa porta oferece para você o quê? A verdade. Jesus oferece a você a verdade. E a verdade dos fatos que Jesus oferece é que quem entrar por ela se salvará. Então, quando você deposita a sua confiança em Jesus, você tem a convicção de que você vai ser salvo. Você vai ser salvo desta pandemia. Você não vai morrer durante esta pandemia, se você colocar sua confiança em Jesus. Se você entrar pela porta, isso não é uma probabilidade, não é uma possibilidade, é verdade. Jesus me tirou da crise de 2005, 2010, de 2001. No 9/11 eu estava na sala da minha casa assistindo o jornal porque eu tinha quebrado o meu calcanhar num acidente de trabalho. Quando eu liguei a televisão, que eu vi a fumaça sobre as torres, eu notei algo estranho e disse: Franci, eu acho que as torres estão sendo incendiadas. E então eu comecei a sentir uma sensação super pesada, super desagradável, e logo então o repórter mostrando o que tinha acontecido, entra o segundo avião e eu assisti ao vivo. Na hora da reportagem, eu vi, eu reagi, eu senti, eu chorei, eu entrei em pânico, eu senti dó das pessoas, senti pânico por essa nação, caí nos meus joelhos, orei a Deus, pedi misericórdia, porque eu sabia que algo tremendo e maligno estava acontecendo. Eu passei, eu entrei nessa crise, eu entrei, eu fui salvo dela e encontrei bastante. Eu saí do outro lado. Eu não fiquei com o 9/11 guardado no meu coração como uma mágoa, uma tristeza, uma angústia e uma possibilidade de morte, de destruição. Mas eu me levantei daquela crise mais forte ainda, porque eu me apoiei na verdade que é Jesus. Eu me apoiei na sua palavra, eu me apoiei na segurança que Ele oferece para mim. Quem entrar por essa porta será salvo. Eu tinha certeza que eu não ia morrer, que eu não ia ser atingido, que eu não iria ser destruído por causa das ações terroristas daqueles que programaram aquele evento. Em 2005, eu também comecei a entrar por um caminho onde tudo estava indo muito bem. Em 2008, quando eu levei a chave do meu carro e coloquei no banco e tranquei, eu deixei os meus 2 Cadillacs que eu tinha 2 Cadillacs zero.
Eu tinha uma casa de 2 andares, com 5 quartos, 2 super salas, uma em cima, outra embaixo, uma cozinha maravilhosa, construída dentro dos meus moldes. Eu mandei fazer como eu quis. Eu investi $730 mil naquela casa. E no dia em que eles vieram buscar o meu carro, eu lamentei, eu chorei, mas eu entreguei, limpei o meu carro, lavei o carro e deixei na frente da minha casa para que eles viessem buscar. Eles vieram durante a noite. Quando o rapaz chegou, eu me aproximei dele e perguntei: como você está lidando com essa crise toda? Ele falou: eu nunca estive tão bem em toda a minha vida. Eu tenho carros para pegar o dia inteiro, eu não estou dando conta, estou ganhando muito dinheiro, estou indo muito bem, para mim não tem crise. Eu aprendi ali uma lição muito importante. Enquanto muitos estão sofrendo, muitos estão até morrendo por causa do coronavírus, muitas pessoas estão tirando proveito dessa situação e estão ganhando muito dinheiro. Uns estão tirando proveito porque sabiam do que ia acontecer, outros porque tiveram a sorte de escolher uma linha de negócios em que nesse momento é extremamente necessário para conduzir as coisas, para conduzir a vida, e outros porque estão se aproveitando da situação para poder ganhar dinheiro em cima da miséria dos outros. Mas nada disso foi suficiente para causar revolta no meu coração e um sentimento de angústia e tristeza. Pelo contrário, eu tenho convicção de que naquele momento em que eu passei por tudo isso, Deus estava comigo. Nós saímos do outro lado. E é isso que Jesus disse. Ele fala assim: ele entrará e sairá. Se entrar pela porta, que é Jesus, você tem garantia de salvação primeiro. Você não vai perecer, você não vai morrer. Coronavírus não vai chegar até você. Mas não somente isso. Você vai entrar nela e você sairá do outro lado. O interessante, como eu disse para você, não é estacionar na crise. Você não pode estacionar na crise. Muitas pessoas estão dentro de casa, não podem sair, estão assistindo televisão, assistindo filmes, assistindo série, assistindo tanta coisa, mas não pegam um livro para ler, não pega nada, não aprende nada, não estão se preparando para o seu futuro, estão vivendo o momento, vivendo em angústia. Olha, eu tenho muitos livros aqui, estão por trás dos vídeos, porque eu levantei minha mesa, existem muitos livros da minha biblioteca e eu leio constantemente, estou fazendo um curso, aprendendo coisas novas, estou aproveitando esse momento de crise para sair daqui mais inteligente, mais forte, não para sair daqui e depois ver o que vai acontecer. Vou sentar aqui, vou esperar para ver o que vai acontecer. Não faça isso com você mesmo. Você está ouvindo a opinião dos outros. Aliás, uma das coisas que eu tenho observado é que as pessoas estão na internet, na mídia social, na televisão, elas estão valorizando a opinião de pessoas que não sabem do que estão falando. Elas estão valorizando a opinião de políticos que estão indo contra o seu próprio governo. Elas estão valorizando a opinião de pessoas que são mais ignorantes do que elas. Os especialistas estão dando palestras, estão falando na televisão, estão entregando mensagens constantes e ninguém dá a mínima. Mas a discussão maior na mídia social é postagem de imagens com mensagens negativas. As pessoas ficam contando toda hora quantos morreram, na ânsia de saber quantos vão morrer amanhã, se amanhã vai ser pior, se vai faltar comida, se vai faltar água, se vai faltar energia. E quem já está faltando, eu só ouço as pessoas comentarem nos que estão sem comida, nos que já estão sem trabalho, os pastores não sabem o que fazer, as igrejas perderam a linha, elas estão fazendo culto online, fazendo mensagem online, eles estão discutindo coisas, uns falam contra o governo, outros falam a favor do governo, outros não falam nada porque não sabem nada, estão despreparados. Existe muita gente despreparada e se você não entrar pela porta da verdade, Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade. Para entrar pela porta, você vai se confrontar com a verdade. E a verdade é que tudo isso é um momento. Você está vivendo um momento, você não está vivendo uma situação permanente. Nenhum problema é permanente. Nenhuma adversidade é permanente. Nesse livro, eu falo que a adversidade é uma coisa que vem ao seu encontro, mas ela não vem para ficar com você. O que acontece é que quando ela chega até você, o que você faz diante da adversidade? Você abraça a adversidade, agarra-se nela e habita dentro dela e faz dela o seu carrinho, onde você vai caminhar daqui para frente. Você não pode fazer isso. Você não pode permitir que isso aconteça com você. Está na hora de você se desligar do mundo todo e se concentrar em você.
O que você aprendeu com esta crise até hoje, até este momento que você está assistindo esse vídeo? O que você tem aprendido com tudo que está acontecendo no mundo, com todas as circunstâncias? Que lições importantes você aprendeu até agora que serão boas para você quando você sair do outro lado? Aquilo que eu li está escrito aqui, João 10, verso 9. Ele entrará e sairá. Quando você sair do outro lado dessa crise, como você vai sair? Do mesmo jeito que você entrou? Com certeza não. A maioria das pessoas que entrou nessa crise talvez estava tão bem, estava tudo normal, que ele nem se deu conta que a crise já estava ao seu redor, já estava sobre ele. Ele nem percebeu que as nuvens negras já estavam cercando sua casa. Ele nem percebeu que a angústia já estava chegando à sua porta. Muitos morreram porque nem sabiam o que estava acontecendo. Você talvez possa dizer, não, mas eu já desconfiava, ou eu sabia, ou fui avisado, ou eu li as profecias. Não interessa quão preparado você pensa que você estivesse. Você entrou nessa crise, ela te pegou de surpresa, por isso você está sofrendo. Mas eu quero dizer para você o seguinte, você não é obrigado a sofrer quando você sair dela, porque ela vai passar. Ela vai passar e quando ela passar, nós vamos sair do outro lado. Quando ela passar, você vai sair. E você vai sair como se você saísse do meio de um fumaceiro tremendo. Quando eu era criança, eu gostava de botar fogo nas palhas no fundo do quintal. E eu gostava de brincar. Às vezes minha mãe me colocava para limpar o quintal, nós varríamos o quintal, juntávamos as folhas no lugar e botávamos fogo. E eu gostava de ficar no meio da fumaça e sair correndo de dentro da fumaça. Era bom porque dentro da fumaça era tudo branco, aquela fumaça pegando fogo, aquele fogo lá, até enquanto o fogo não pegava bem, a fumaça era muito densa. E eu gostava de ficar no meio dela. E eu sentia aquela fumaça me envolvendo, eu achava bonito, porque eu saía dela e olhava, estava tudo limpo lá fora. Essa é a mesma coisa que vai acontecer com você. Quando passar essa crise, você vai sair como se você saísse do meio de um monte de fumaça e caísse do outro lado e de repente, o que você vai fazer? Como que o mundo vai estar quando você sair dessa crise? Como que o seu trabalho vai estar? Como que a sua família vai estar? Como que os seus relacionamentos estarão quando você sair dessa crise? O que eu quero dizer para você aqui, meu amigo, é o seguinte, você precisa se preparar para sair. Jesus disse, entrará e sairá e achará pastagem. Por que ele vai achar pastagem? Porque ele vai estar pronto para aproveitar as oportunidades que vão estar depois de toda a crise. Sempre surgirão grandes oportunidades. E é aqui que eu me lembro do profeta Eliseu, quando o jovem chegou para ele e disse, "Oh Senhor, os exércitos dos assírios nos cercam, eles vêm para nos destruir." E ele disse, "Olha, o Senhor está conosco, não tema, não precisa se preocupar." Ele disse, "Mas o seu exército é muito grande." E então o profeta diz a ele o quê? "Ó Senhor, abre os olhos do moço para que veja." Esta é a grande oportunidade que você tem. Essa crise é uma grande oportunidade para você se preparar agora. Faça um curso, existem muitos cursos online que você pode fazer de graça, cursos universitários, empresas estão oferecendo treinamento, existem muitas oportunidades de trabalho em áreas que você não conhece ainda, talvez até uma área que você gosta de trabalhar, mas você nunca quis trabalhar ou nunca trabalhou por não conhecer. De repente você faz um treinamento, você se prepara, leia mais, leia livros como esse. Eu tenho 2 livros aqui que eu quero te dar como exemplo. Esse livro aqui de David Allen, Getting Things Done, fazendo com que as coisas aconteçam, como fazer as coisas acontecerem. Esse livro aqui, Rework, um livro fantástico que eu estou lendo. Olha aqui onde está marcado. Eu estou lendo esse livro durante essa crise. Esse é um dos livros que eu estou lendo. Esse livro, ele mostra para você uma outra percepção da vida, dos negócios, das decisões diárias que você toma, como você vê melhor, como você perceber. Livros como Peak Performance, que eu li a semana passada. Livros como Leadership 360 Degree, ou Liderança 360 Graus, de John Maxwell. A Arte da Guerra, de Sun Tzu, que eu li já várias vezes, escrevi um livro sobre ele. Esse livro aqui, ele tem um capítulo dedicado somente à arte da guerra. São 4 pontos do livro da Arte da Guerra que eu trago dentro desse livro. Fique Livre é um livro fantástico, um livro espiritual que vai mostrar para você como você livrar-se da culpa, da vergonha e dores do passado. Esse é o meu 2º livro, foi lançado no ano passado em Nova York.
já lancei um livro em Miami em 2018, lancei um livro agora o ano passado em Nova York, já publiquei mais de 25 livros de brasileiros aqui e imprimi mais de 40 livros de diversos autores. Estamos fazendo a diferença nesse país, porque durante as crises, toda vez que tem uma crise, eu sempre busco aprender algo novo. E sempre que eu aprendo algo novo, quando saio da crise, eu entro em vantagem e saio na frente. Estava conversando com meu amigo hoje e disse para ele, nós precisamos orar, pedir a Deus que abra os nossos olhos para que a gente veja qual é a grande oportunidade que vai se descortinar diante de nós depois que sairmos dessa crise, porque nós vamos sair dela. Nós entramos pela fé por Jesus, eu sou a porta. Ele diz, eu sou a porta é Jesus. Entre pela fé confiando nele. Por que você precisa confiar nele? Porque você precisa viver, você não pode morrer nessa crise. Você não pode se acabar nela, você precisa viver. Entre por ela, entre por Jesus, Ele é a porta, entre pela fé. Se você não conhece Jesus ainda, se você nunca entregou o seu coração a Ele, este é o grande momento de se aproximar de Deus e pedir perdão pelos seus pecados. Pode fazer uma simples oração como esta, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que Tu morreu pelos meus pecados, que Tu deste o Teu sangue para me purificar e para me trazer vida. Eu quero a vida que Tu oferece, eu Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Amém. Você está salvo. Jesus te recebe. Agora você já entrou pela porta porque você creu nele. Entre pela porta. E quando você entra pela porta, você vai passar pela crise. Você vai sair do outro lado, porque Ele vai preservar a sua vida. É isso que Ele vai fazer por você. Agora, o que você pode fazer por você é se preparar, aprender alguma coisa nova. Faça um treinamento, faça um curso, aprenda com alguma coisa, uma profissão nova. Aproveite esse tempo, sai da frente da televisão, sai da mídia social, larga esse celular, vai ler um livro, vai fazer alguma coisa útil na sua vida, vai produzir alguma coisa, tente inventar alguma coisa, criar, pinte um quadro. Ontem eu assisti um programa Shark Tank, que eu assisto a vida inteira, esse programa o tempo todo, repetindo, cada vez eu assisto The Prophet, o programa do Marcos Lemonis, um programa que te dá dicas sobre como conduzir seus negócios. Ele tem dicas fantásticas, ele resolve problemas em qualquer tipo de empresa. Por quê? Porque os problemas geralmente envolvem três coisas principais: pessoas, produtos e processos. Por que pessoas? Porque as pessoas muitas vezes são as causadoras dos problemas das suas empresas, das suas próprias vidas. Você às vezes é o elemento chave para definir todo um sucesso ou fracasso dos seus negócios. O processo é como você faz as coisas. Às vezes você tem um produto bom, você tem as pessoas certas, mas você está fazendo errado. Você está começando pelo lugar errado, está terminando pelo lugar errado, está escolhendo as coisas erradas, tomando decisões erradas. Comece a ajustar a sua vida. E o produto é aquilo que você faz. Talvez o produto que você vem oferecendo até hoje não seja realmente o produto que você gostaria de oferecer. Talvez você está fazendo algo que não é o que você gostaria de fazer. Talvez seja a hora de mudar de profissão. Ah, mas mudar de profissão, vou ter que procurar emprego, vou ter que sair de onde eu estou. E o que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer. Você vai achar. Procura. Jesus fala muito bem claro. Se você bater, as portas vão se abrir. Buscar e acharei. Busque, procure descobrir o que está dentro de você, o que você gosta de fazer. Gente, eu estou vivendo daquilo que eu mais gosto na minha vida. Eu gosto de livros, eu gosto de leitura e eu escrevo. Estou vivendo de produzir livros. Eu nunca imaginei que eu ia viver de produzir livros na minha vida. Eu leio desde 9 anos de idade. O ano que eu perdi a minha memória foi o ano que eu comecei a dedicar à leitura. Foi quando eu comecei a aprender a ler, foi quando eu comecei a aprender inglês. Tudo sozinho, eu aprendi inglês sozinho, computação sozinho. Hoje eu falo vários idiomas, hoje eu sei linguagem de programação, PHP, faço websites, faço programação, faço... Meu Deus, tanta coisa! Esses sites, esses vídeos que você está vendo atrás de mim, tudo é meu trabalho. Esse office foi eu que construí. Todas as coisas eu faço porque eu vivo aprendendo coisas novas e somente coisas que são úteis e que podem produzir resultados financeiros positivos para a minha vida. Eu não podia ficar calado, eu tinha que, por causa de você, por amor a você, eu tinha que falar, eu tinha que me expor, eu tinha que colocar o meu coração, como o profeta disse, por amor de Sião, eu não me calarei, por amor das pessoas que estão me ouvindo, por amor a você, salva-te por amor à sua vida.
Procure aprender algo novo, procure descobrir seus talentos. Você tem talentos fantásticos. Esse livro aqui ensina você como fazer isso. Autodescoberta, um livro que eu gostaria que todos os brasileiros nos Estados Unidos e no mundo pudessem ler esse livro. Mesmo que eu não receba um centavo dele, leia esse livro. Se alguém tem, peça emprestado, compre, ou então empreste o que você tiver para alguém. Existe uma pessoa precisando desse livro, ele tem muitas dicas importantes que irão te ajudar muito nesse momento. Você pode pedir esse livro online. Esse livro está disponível por apenas $19. Todas as informações que você precisa para entrar nessa crise e sair dela tranquilo, para sair vencedor. Olha só, do medo à autorrealização, como lidar com problemas, como vencer nas adversidades. Toda a adversidade que tive na minha vida, todos os meus problemas e obstáculos me fortaleceram. Você não pode perceber quando isso acontece, mas um chute na boca pode ser a melhor coisa do mundo para você. Walt Disney. Capítulo 8 trata de como vencer a adversidade. Esse aqui tem soluções incríveis. Use a lógica a seu favor, reveja suas informações, limpe o canal de informações, mantenha uma postura firme, mude a tônica com apelo emocional, use o poder do silêncio, cale-se, assume o controle. Como você reverter uma situação, coisas como essa. Esse livro, Fique Livre, é um livro que vai mostrar para você que existe uma vida de liberdade aguardando você, uma vida mais completa, mais real e mais feliz através da sua fé. Esse livro ele foi escrito para pessoas que estão enfrentando dificuldades, não têm amor próprio, muitas vezes se sentem culpadas por coisas que aconteceram no passado, vivem presas às circunstâncias, aos sofrimentos, a crises do passado. Esse livro aqui te ajuda a sair dele. Fique livre, como livrar-se da culpa, vergonha e dores do passado. Esse livro já tem ajudado muitas pessoas. Ainda ontem recebi alguns comentários fantásticos, não foram poucos, muitos comentários, fotografias de páginas dele marcadas, onde ela põe algumas das suas vivências e experiências com esse livro. Por exemplo, abri aqui: armas da nossa milícia, com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, o poder do sangue de Jesus, o poder da palavra de Deus na sua vida, uma vida consagrada, o que é ter uma vida consagrada diante de Deus, o que nos compete, o que Deus espera de você, o que você tem direito, o que Deus te garante através do sangue do Cordeiro, o que Jesus fez por você lá no Calvário. Você precisa ler. Se você não gosta dos meus livros, dos meus títulos, leia qualquer coisa que te atraia. Leia livros sobre trabalho, sobre realização, livros sobre planejamento. Eu tenho livro de toda espécie aqui. Mercado da atenção, como que as mídias tomam conta da sua mente. Esse livro aqui fala sobre a influência das mídias sociais, dos jornais, das revistas, como que o governo tira vantagem de você através da propaganda, como que o método de Hitler ainda funciona hoje. Propaganda, lavando a sua mente, conduzindo você e deixando você uma vítima da sua própria ignorância. Saia do lugar onde você está. Muitas pessoas estão declarando: eu declaro que essa crise vai passar, eu declaro que essa enfermidade não vai bater na minha porta. Muitas pessoas estão jejuando, estão orando, mas não estão fazendo nada, achando que Deus vai resolver tudo e elas vão ficar tudo bem. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amigo. O seu jejum vale para você. O jejum é para fortalecer você. Eu ensino isso nesse livro. O que é o jejum e para que serve o jejum na verdade? Coisa que talvez ninguém nunca te ensinou de verdade o que é um jejum. Como você faz com o jejum? A oração. Você ora pedindo a Deus para ter misericórdia do Brasil. Ontem eu vi alguém dizendo: estão pedindo oração pelo Brasil e o resto do mundo. O resto do mundo tem que dobrar o seu joelho e orar. Outra mensagem que eu vi no Facebook dizia o seguinte: o sangue já foi passado na porta da sua casa, nenhum mal te afetará. Está errado! O sangue do Cordeiro era para ser passado pelo sacerdote da casa. Não era o anjo que vinha passar sangue na porta de ninguém. Nenhum emissário de Deus veio passar sangue na porta de ninguém. O cordeiro tinha que ser imolado pelo sacerdote da casa, o pai da família, o chefe da família, ou que seja a mulher que seja a chefe da família, que tem muito homem que é tão frouxo que nem consegue mandar na sua própria casa, não consegue colocar sua casa em ordem, não serve para nada a não ser para ser uma pessoa inútil dentro de casa. Muitos homens perderam a sua autoridade, perderam o seu valor, perderam a sua fé. E as mulheres estão assumindo o controle.
Não tenho nada contra a emancipação das mulheres, aliás, eu apoio muito. Minha mãe era uma mulher muito forte, muito emancipada, e eu sou fruto dela. Mas eu quero dizer para você o seguinte, não é ninguém que vai vir na sua porta e passar sangue. O anjo não vem para passar sangue na porta, ele vem para matar, ele vem para destruir. A peste vem para matar, o vírus vem para destruir. Ponha máscara, fique dentro de casa, cumpra as ordenanças e as orientações do governo, até que tudo isso passe. Você tem que contribuir, fazer a sua parte para não se contaminar, nem contaminar ninguém. Cumpra a cartilha que o governo, o presidente Trump tem uma cartilha maravilhosa para você não ser impactado por esse vírus. Cumpra isso aqui, porque oração não vai te resolver nada. Jejum não vai te impedir de ser contaminado. Agora, se você cumprir isso, e você orar, e você jejuar, e buscar ao Senhor, Ele vai se revelar para você. Mas primeiro você tem que cumprir a sua parte, fazer o trabalho. Crente precisa aprender que não existe nada de automático na fé. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam, prova das coisas que se não veem. Se você quer ver resultado da sua fé, trabalhe nela. Apoie-se nela, porque fundamento, meu querido, é base. Fé não faz nada. Ah, mas a fé pode muito nos seus efeitos. Opa, nos seus efeitos. Mas ela não age. Ah, mas a fé pode mover montanhas. A fé não move montanhas. A fé é base. A fé vai ser o sustentáculo onde você vai se apoiar para realizar. A Bíblia diz, em Deus faremos proeza, nós faremos. Muita gente às vezes está dizendo que quem faz o milagre é Deus, quem cura é Deus. Deus não faz milagre nem cura se você puder fazer. Aliás, Jesus disse, ide e pregai. Quem tem que pregar são vocês. Ide, curai os enfermos. Quem tem que curar os enfermos somos nós. Ah, Senhor, cura o enfermo. Essa oração está errada. A oração deveria ser o contrário, deveria ser em nome de Jesus. Eu declaro a você, enfermo, seja curado. Vocês estão sendo ensinados errado, vocês aprenderam errado. Por quê? Porque vocês não leem, nem a Bíblia vocês leem. Vamos ler. Essa mensagem poderia ser mais suave, poderia estar mais tranquilo, mas eu não posso me calar. A minha alma está transbordando e eu preciso avisar você. Ei, bem ali tem uma saída. Se você entrou pela porta que é Jesus, você não vai morrer. Você vai achar pastagem do outro lado. Você vai sair do outro lado. Mas para você sair do outro lado e achar pastagem, você precisa saber o que fazer com esse pasto. Você precisa saber o que fazer nessa circunstância para você ser bem sucedido. Eu estou procurando as alternativas. Já tenho algumas. Já estou traçando os meus planos. A Bíblia diz que do homem são as preparações do coração. A resposta da boca vem de Deus. Ou seja, qual é a resposta da boca? Eu aprovo os seus planos. Não, eu não aprovo os seus planos porque estão indo contra a minha palavra. Aí ele vai rejeitar. Mas se eu for pela palavra de Deus, se eu confiar na sua palavra, colocar a minha fé em cima dessa base, fizer a minha fé a base sólida que é a palavra de Deus, se eu basear meus planos nela, eu serei bem sucedido. Deus vai me abençoar. Eu quero que você seja abençoado. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero ajudar você. Mas lembre-se, nenhuma oração que eu fizer aqui e agora vai te ajudar. Se você não se levantar do sofá, se você não se levantar de onde você está, se você não sair desse celular, da mídia social, se você não sair da frente da televisão, assistindo essas porcarias que estão sendo veiculadas na televisão, você assiste comentários de pessoas que dizem ser especialistas, mas todas as suas palavras são talvez, quem sabe, oxalá, queira Deus. Ninguém diz definitivamente nada, sabe por quê? Porque eles não têm certeza de nada. Agora a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que não se vê, prova das coisas que se esperam. Então, se você quer ser vencedor, se você quer sair do outro lado, entrar e sair, e encontrar pastagem, se dar bem depois dessa crise, entre pela porta da fé que é Jesus. Prepare-se para quando você sair do outro lado, você possa se dar bem e tirar proveito da situação que estamos vivendo no momento. Que Deus possa te abençoar. Senhor Jesus, eu quero orar pela pessoa que está ouvindo esse vídeo. Senhor, minha oração é que Tu possa abrir os olhos do moço para que veja. Dá-lhe visão, Senhor, dá orientação, Senhor. Orienta esses olhos para que ele possa enxergar as circunstâncias e ver que Tu estás ao nosso lado, Deus de Israel. O Senhor não dorme nem dormita, que nenhuma peste, nenhum mal é maior do que o poder do nosso Deus. Senhor, ajuda-nos a passar esse momento e sair do outro lado e encontrar pastagem e fazer alguma coisa com isso.
para que o teu reino possa crescer, o teu nome ser glorificado, para que nossas famílias não venham a sofrer as consequências danosas destes males e dessa crise que estão vivendo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Que Deus te abençoe.